traz a essa tribuna é também falar sobre essa questão do Dia Internacional da Mulher e reforçar o convite. Estaremos aqui homenageando grandes mulheres de nossa cidade, pessoas que têm um destaque na sociedade por algum trabalho desenvolvido ou mesmo por uma história de luta dentro do nosso município. Eu tenho sempre falado aqui nessa tribuna, de coração aberto, das coisas que eu realmente penso sobre a política, seja em nível municipal, nacional. Eu tenho sempre me colocado aqui enquanto vereador, mas também enquanto cidadão, para que o meu pensamento e o que eu vejo a respeito do mundo e da nossa sociedade fiquem bem claros. Outro dia foi feita uma observação aqui de que eu estaria num partido errado. E eu, a semana passada, não quis fazer uso da tribuna, mas eu não podia deixar uma afirmação desta forma passar em branco, porque isto não é uma verdade. Eu tenho orgulho do meu partido, porque o meu partido representa uma classe, que é a classe dos trabalhadores. E já coloquei aqui o que eu penso sobre pessoas que não comungam das ideologias do partido ou que se desviam dessas ideologias. Uma das coisas que faz parte do Partido dos Trabalhadores é o combate à corrupção. E se tem alguém dentro do partido que se tornou corrupto, a lei deve julgar e condenar, e esta pessoa tem que cumprir pelo ato. Então, estando no meio político já há algum tempo, eu digo à população, quantas vezes vocês já viram mudanças dentro do nosso cenário político? Muitas vezes. Ou seja, tem gente que muda de ideia, entra na política defendendo uma bandeira e muda de ideia. Isso faz parte. Então tem gente que participou, talvez, até da fundação do partido, que com o passar dos anos mudou de ideia. Isto é natural. Agora, se a pessoa se envolveu em atos ilícitos, ela deve ser, sim, julgada, ter direito à defesa, ampla defesa, como manda a lei. E se for condenada, é porque realmente tem que cumprir e pagar pelo seu erro. E a população tem cada vez ficado mais intolerante a esse tipo de político. A esse político que se esquece das suas ideologias. Eu não me esqueço. E eu reforço aqui, tenho orgulho do meu partido e das lideranças que eu acredito. Ver um trabalhador que saiu de sua terra, sem conhecimento, sem saber ler e escrever, veio para São Paulo num pau de arara e se tornou uma grande liderança mundial e firme com os seus propósitos. Então, ver as pessoas, muitas vezes, que a gente sabe, né, que não tem compromisso com ideologia, nem com verdade, que pula de galho em galho, falando mal de uma pessoa como o nosso ex-presidente Lula, nosso eterno presidente Lula. A gente não pode deixar. Falar da nossa presidenta Dilma, que também lutou contra a corrupção, contra a questão do militarismo, que sofreu na pele o que os políticos da época fizeram com ela. Então,
eu garanto a vocês que não é possível. A presidenta Dilma jamais mudou uma linha do que ela sempre acreditou. Ela é firme com o que tem que ser firme. E ela convida a todos a participar de uma passeata, de uma manifestação contra a corrupção, que é o que assola esse país. Nós temos exemplo no nosso município. Muitos. Então temos sim que manifestar contra a corrupção no nosso país. Que a gente vê esse pessoal envolvido falando, é sistêmico. É normal ter corrupção, é normal pedir propina, é normal desvio. Não, não é normal, porque esse é dinheiro do povo. Então, eu não podia deixar esta afirmação passar em branco. Frases como rouba mais faz. Quem não lembra? Não podemos admitir mais. Jamais. Quem rouba é bandido, é ladrão e tem que responder porque cometeu um crime. Principalmente se for contra os cofres públicos. Então, eu tenho certeza que tudo vai ser apurado e quem for provado vai ser punido, porque esse país está arrumando para isto. A gente viu e vai ver cada vez mais isso. E isso é bom, isso é um alerta para que cada vez mais as pessoas que sobem num palanque e assumem compromissos com a população, ela cumpra esse compromisso. Se falou que é contra a corrupção e transformar-se em corrupto, tem que pagar esse preço, desde que haja um julgamento justo, desde que haja provas, e não algumas pessoas que eu vejo falando que vão na manifestação, colocando-se nas redes sociais, já usando palavras de baixo calão, e aí, isso eu não posso. Esse tipo de comportamento, eu como político e como educador, não comungo. Nós temos aqui uma série de informações que eu tenho visto a mídia deixando de lado, a mídia que pretende, colocar todo político com fama de bandido. Outro dia o presidente Beto Juarez espalhou aqui para nós um panfleto de alguém que na internet generalizou colocando os políticos, blá blá blá. Não pode. Cada um é um e tem que ser tratado como um. E aí, o povo tem que reconhecer quem é correto e tem que achincalhar quem não é. Tem que denunciar o que sabe para a justiça, porque é a justiça desse país é que deve julgar. O povo, se a justiça provar que um determinado político não é correto, o povo tem que dar o troco na urna. E aí sim está correto. O que eu vejo é que a mídia ultimamente tem colocado uma série de questões uma atrás da outra, porque quer que a população esqueça o que o Partido dos Trabalhadores fez nos últimos 12 anos nesse país. Fez uma transformação social. Eu vejo meus amigos, ex-alunos às vezes, entrando nessa mídia
e está lá criticando, sendo que ele fez faculdade pelo ProUni, ele está com seu carro novo e está lá criticando. Então, primeiro ele tem que fazer uma análise do que o Partido dos Trabalhadores, que administra esse país, tem feito por esse país. E aí, eu acabei de falar do ProUni, eu não posso me esquecer de uma mensagem que foi vinculada, inclusive aqui nos halls da Câmara. Quando foi estabelecido alguns novos critérios, e foi colocado, por exemplo, passado aí a mensagem de que o ProUni tinha acabado, que não ia ter mais ProUni, não ia ter bolsa de 100%, e esse ano está tudo normal. Uma série de alunos, a gente já viu aí na mídia, alunos que fizeram o cursinho da ETEC, conseguindo bolsa do ProUni. Então, ou seja, quando a gente tem um compromisso com a verdade, você não pode deixar de falar isso. Porque alguém sai, coloca numa mensagem, acabou o ProUni, ninguém mais vai conseguir bolsa de 100% do ProUni. E os menos desavisados ou os mal intencionados rapidamente vão repassando isso. Esse tipo de coisa eu repudio. E eu tenho que falar da educação. Este ano subiu para 205 mil vagas no SISU, em universidades e faculdades públicas gratuitas. E é isso que está determinado lá nos direitos universais do homem. Educação pública e gratuita para todos, a educação básica. O governo do PT tem ido além. Ele tem lutado para aumentar as vagas também do ensino superior, porque é isso que vai nos colocar como país desenvolvido, país sério. Só na educação foram criadas 422 novas escolas técnicas, 18 universidades federais. E isso são números que têm que se respeitar. O ProUni já beneficiou mais de 1.200.000 alunos desde que foi criado. Às vezes eu tenho um aluno que vem me falando do FIES, eu falo, esqueça o FIES, estude para você passar, ter uma boa nota no Enem e conseguir uma faculdade de graça. O FIES é um financiamento que ele vai pagar menos do que um empréstimo normal. Mas ele tem que lutar para conseguir entrar numa universidade pública gratuita. O ano passado foi votada uma lei em que se destinou 75% dos royalties do pré-sal para a educação. Isto é uma conquista para o Brasil. Nós vamos viver para ver este país ser um país de primeiro mundo. Eu acredito nisso e eu acredito na competência dos administradores do Partido dos Trabalhadores. Mairinque recebeu verbas do PAC, vai receber, como a Praça da Juventude, que está planejada para sair lá no Jardim Vitória, recebeu equipamentos para manutenção de estradas, como a patroa, a retroescavadeira, o caminhão. Nós estamos vendo aí trabalhando. Isto é mérito do governo federal. E aí, então, eu queria só pedir para aqueles que forem realmente manifestar, que tenham consciência do que está fazendo. Vou manifestar. Agora, se é contra a corrupção, tem que ter a consciência de que é pessoal. Não é partido que é corrupto, é pessoa. É pessoa. Pode ver lá o número de políticos que foram denunciados. É pessoa e tem que ser visto como pessoa. Porque colocar todos os políticos como corruptos é regredir, é colocar na cabeça das nossas crianças que elas não devem participar da política, que elas não devem entrar na política. E eu digo o contrário. Outro dia um aluno debatendo lá comigo uma questão, eu falei para ele, você daria um ótimo vereador. Pense nisso, Mateus.